Nerd Iniciante News. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Luiz Carlos, Nerd Iniciante. Vou fazer o react hoje de um filme brasileiro que eu não sabia nem que existia, foi mal divulgado, mal falado, ninguém falou nada sobre, que se chama Malês, né? Malês é sobre a revolta dos malês, que foi uma rebelião de escravizados muçulmanos. Estou lendo aqui porque eu não sei, né? A gente desconhece a nossa história, a história dos negros africanos, dos negros muçulmanos, dos negros. A gente não conhece muito bem a história no Brasil, né? Infelizmente, muitas vezes essas obras audiovisuais é que vão abrir um pouco os nossos olhos para o Brasil, para o país que a gente vive, para a nossa história, para o que aconteceu antes, por que as coisas estão como estão agora. Então, muitas vezes é importante esse tipo de filme. Tá? Então, a Revolta dos Malês foi uma rebelião de escravizados muçulmanos que ocorreu em Salvador, na Bahia, no dia 25 de janeiro de 1835, ou seja, outro dia, né? Outro dia, não tem 100 anos. Durante o período regencial brasileiro. Então, o termo malê vem do iorubá, e malê designava os negros muçulmanos, muitos dos que sabiam ler e escrever e eram mais instruídos que os seus senhores. Então, a revolta que planejava o fim da escravidão e a implementação do Islã foi liderada por africanos de diversas etnias, incluindo a Nagô, que é iorubá, e durou cerca de 10 horas antes de ser violentamente reprimida pelas forças governamentais. Então, tá, vou fazer o react desse trailer, desse filme, que infelizmente a gente não tem, né, tanto conhecimento, tanto contato, porque o marketing funciona muito bem com filmes que são blockbuster ou que são americanos e tal, né? Então, nesse filme, né, tem uma produção respeitável, tem como elenco Antônio Pitanga, Camila Pitanga, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Patrícia Pilar, Rocco Pitanga, ou seja, grande elenco, né? Pessoal, todo mundo famoso. Todos bons atores, e aí a gente vai ver o trailer rapidinho aqui do que se trata e exatamente o que acontece nesse filme. Vamos lá. 3, 2, 1, trailerzinho de 2 minutinhos que saiu há cerca de um mês. Um mês. E eu não ouvi falar desse filme, fiquei sabendo agora, devido a uma reportagem das estreias do mês de outubro, tá? 3, 2, 1, vamos lá. Temos que levantar, todos juntos. Temos que estar preparados. E quem atravessar nosso caminho vai cair. Eita. Nós vamos construir a primeira casa de Alá nessa terra. É claro que eu também quero que a casa de orações exista. É que é impossível não pensar nas consequências. Mesquitas é a melhor forma de ajuntar nosso povo, Dandará. Não é possível mais viver no encoberto. Mas é impossível viver no tronco. Você tá metido com essa gente, malê. Você é burro. Eu sou livre pra fazer o quê? Do que adianta ser forro e ter vida de escravo? Que liberdade é essa que a gente comprou, moleque? Viva a Bahia! Eita. Branco acredita na verdade do dinheiro. Nós estamos comprando nossa liberdade. Esse escravo não está à venda. A gente dá liberdade, mas vocês não sabem usar. É que vocês se esquecem que são escravos. Olha, uma igreja malê. De pé. Acabou a fusarca. Os brancos fazem o que quer. Parado não podemos ficar. Temos que reagir. Se o mundo quer fazer meu filho de escravo, eu quero é mudar o mundo. Nós vamos fazer um levante. Eles estão preparados para a nossa força. Eles não estão preparados para a nossa inteligência. Nós nunca foi tantos. Uma hora vamos ser todos. Conte comigo. Você vai ser castigado. Nossa luta não está entre os pretos. Malês, Alçais, Jejes, Nagô, Angola. São todos filhos de Olorum. Quando a nossa guerra encontrar a vitória, toda a gente negra vai estar livre. Bonito, né? Bonito filme, bem produzido, grande elenco. A história parece muito interessante. É baseado em fatos reais, então, como sempre acontece, geralmente não acaba bem, né? E como já falei para vocês, na verdade foi um levante que durou algumas horas, né? Então, mas é importante, né? Um traço importante da cultura brasileira, da cultura africana, junto com a brasileira, de tudo que tem disponível, né, na história, que muitas vezes a gente não sabe, não buscou saber, não foi passado pra gente. Na hora da aula de história lá tradicional, você fala muito de Napoleão Bonaparte, mas se fala muito pouco da história do preto no Brasil, né, desde o começo. Então não vou aqui fazer um personagem super
couto, que se entende muito da cultura afro e que, né, que viu vários filmes e que está aqui para bater no peito e levantar uma bandeira, não é isso. Eu estou usando essa camisa que eu gosto muito, eu tenho uma dessa e tenho uma preta, igual, comprei na época do meu aniversário, eu acho lindo demais, tudo relacionado à África, inclusive eu que tenho essa cor bem africana, né, e eu acho que é importante, né? Eu, particularmente, não gosto muito de filme baseado em fatos reais que mostram sofrimento, principalmente do povo preto, né? Eu me identifico muito e eu me sinto mal. Eu não me sinto bem, Eu vi 12 anos de escravidão até alguns anos e, sinceramente, a cor púrpura, nossa, é complicado. Você vê aquilo e pensa, caramba, tanta injustiça, e é uma história baseada em fatos reais, é uma história que está suavizada, eles não mostram a missa metade do que aconteceu, e ainda assim é revoltante, porque não vai ter troco. Não teve troco. Até hoje, todas as imundícias que foram feitas contra o povo preto, né, e qualquer povo que foi escravizado, mas aqui a gente está falando do povo preto, não teve uma compensação, não teve um retorno, não teve nada. Né? Na época da escravidão teve a Lei Áurea, que veio depois de uma certa pressão europeia, até para que tenha mais mercado, mais público consumidor no Brasil. E o Brasil foi um dos últimos países, se eu não me engano o último, a ter a libertação dos escravos, mas foi uma libertação nas coxas, foi uma libertação assim, olha, vocês podem ir embora, boa sorte aí, a gente vai começar a contratar a mão, agora que a gente vai começar a pagar, a gente não quer a mão de obra de vocês, a gente vai começar a contratar italiano e tantas outras nacionalidades, vocês... Boa sorte aí, a maioria do povo na época foi para a favela, os quilombos já eram uma parte já revoltada, que já estava sendo liberta, e quando eles viram que o negócio ia dar ruim, aí eles criaram a Lei Áurea, que libertou os escravos e, né, para ter esse... Olha, foi ela que libertou os escravos já estavam se libertando sozinhos, né? Então, foi um jeito de diminuir o problema, né? Diminuir o baque, né? Mas... né, foi dada indenização para quem perdeu os escravos, olha, você perdeu os escravos, tadinho de você, estamos aqui. O Estado, em vez de abraçar quem sofreu durante séculos, 4 séculos no Brasil, abraçou os empresários que tinham perdido sua mercadoria, né, e aí, tadinhos, tinha, né, como diz Bolsonaro, o empresário sofre muito no Brasil, né, e ali não era diferente, né, e aí foi assim que ficou do jeito que está, e vai ficar assim por muito tempo ainda, que a sociedade não faz a meia-culpa, quando faz a meia-culpa assim, tadinho. E uns aí que são pretos dizem, não tem racismo não, que isso? Como é que fala? É vitimismo. Não é vitimismo, meu amigo. Aconteceu, está na história, e qualquer povo, não só o preto, qualquer povo, de qualquer cor, de qualquer... Ele teria muita dificuldade para ele retornar ao seu rumo normal. Seria muito difícil você... acreditar que daqui a, sei lá, 50 anos as situações vão estar completamente iguais. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque existe um histórico centenário, milenar, desde o período de escravidão do preto até esse período de retomada de negócios, e onde ele começou a virar um público consumidor. Já tem décadas, séculos de história pregressa, onde o branco era o dominador e continua dominando. Então, quando você vê um médico, que o pai era médico, que o avô era médico, são gerações e gerações ganhando dinheiro com medicina. Quando chega um preto agora para ser médico, ele não tem essa história pregressa. Ele vai ser médico daqui em diante. Então, evidentemente, que a estrutura financeira que ele teve que abarcar para ele chegar a ser médico, já foi uma coisa bem complicada para ele conseguir. Quando ele consegue, tem todo um instrumental, tem todo um conhecimento, tem todo um... que ele não tem no primeiro momento, porque ele não tem um histórico de gerações e gerações nessa profissão. Então, dali para frente, ele vai começar a criar o público dele. Para lá na frente, talvez o filho dele se aproveitar dessa estrutura que ele criou, mas mesmo assim com uma única geração atrás. Ele ainda não vai ter toda a estrutura que outros tiveram. Então é uma equação que não fecha. E é importante que se saiba isso, é importante que se fale disso, e é importante que se busque compensações para isso. Aí quando tem um sistema de cotas, as pessoas não entendem, cota, mas tem que ser tudo igual para todo mundo. Não foi igual para todo mundo por séculos. A cota é um paliativo, mas ainda assim é um paliativo
importante, mas que não deve ser a muleta. Tão importante quanto a cota é você ter um sistema de educação que seja igualitária. E aí, naturalmente, as coisas vão se encaixar, porque não tem nenhum indício de que o preto é mais burro que o branco ou que o branco é mais burro que o preto. Os cérebros são iguais. O que vai influenciar muitas vezes é, ao longo da vida, todo o incentivo que você deu ou deixou de dar para o cérebro, né? Mas no que diz respeito a fisicamente, é tudo igual. É tudo igual. Então, realmente, se você não vê tanto preto sendo médico, não é por incompetência do preto, é falta de disponibilidade desse caminho para ele chegar onde a gente tem que chegar. Estou usando médico aqui, que é uma das profissões mais benquistas do mundo, né? É uma das mais complicadas, uma das mais difíceis de você estudar e conseguir chegar, né? Então, realmente é algo que inclusive, financeiramente é bastante complicado. É por isso que eu estou falando da questão da medicina, mas isso vale para qualquer profissão, né? Meu nome é Luiz Carlos, sou nerd iniciante. Esse react desse filme brasileiro é um dos poucos, né, filmes brasileiros que a gente fez react, que realmente não estão tendo tantos e nem estão tendo tão bons. Então, quando tiver, eu vou fazer o react também, apesar de a maioria dos filmes, infelizmente, são os americanos, né, os norte-americanos que estão vacilando muito conosco, mas tudo vai se encaminhar. Tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe para quem você conhece. Espero que você tenha gostado do vídeo e espero também o seu feedback positivo ou negativo nos comentários. Até mais, beijão para todo mundo.